que questões centrais se confrontam as cidades? Qual o lugar da cultura no percurso para sociedades mais coesas e sustentáveis? Impulso, Fórum Político da Arte em Rede. Debates, entrevistas e conversas com profissionais da cultura, investigadores, autarcas e agentes de desenvolvimento local. De 7 a 11 de junho, nos canais digitais Arte em Rede. Boa tarde, o meu nome é Rui Telmo Gomes, sou investigador do CIES-ISCTE, trabalho sobre políticas culturais, práticas culturais e ultimamente sobre projetos artísticos participativos. Um dos projetos que eu tenho estado a acompanhar é o projeto Meio no Meio, promovido pela Arte em Rede e com apoio do programa Parties da Fundação Gulbenkian. Hoje vou estar a moderar um debate sobre práticas artísticas e coesão social, para o qual temos aqui vários convidados, ligados ao próprio projeto Meio no Meio ou ligados a outros projetos e funções. Passo a apresentar os nossos convidados. Aqui ao meu lado, Ruth Pires, coordenadora da cooperativa Rumo, parceira social da Arte em Rede e do projeto Meio no Meio. Hugo Seabra, coordenador do programa Parties e também responsável pelo tema das migrações da Fundação Gulbenkian. A seguir, Vítor Hugo Pontes, diretor artístico do projeto Meio no Meio, multi-performer em várias áreas artísticas e que nos irá falar um pouco sobre o próprio projeto, sendo que estamos neste preciso momento na residência artística que vai culminar o projeto com um espetáculo que irá estrear brevemente. Temos também Helena Lima, coordenadora pedagógica da Orquestra Geração, e, por fim, a Sofia Figueiredo, técnica da Câmara Municipal da Moita, Divisão Cultura, responsável pela programação e gestão do Centro de Experimentação Artística, onde nos encontramos. Vou começar precisamente com a Sofia, a quem pergunto qual a experiência de trabalho aqui no Centro de Experimentação Artística, não apenas do Meio no Meio, mas de outros projetos que antecedem o Meio no Meio e outras atividades que têm decorrido aqui neste espaço e a ligação com o bairro do Val da Amoreira, onde se insere o CEA. O projeto Meio no Meio vem na continuidade de um outro projeto que também já tinha sido desenvolvido em parceria com a Arte em Rede e que foi o projeto Odisseia, por exemplo. E começo por destacar esse porque, através de uma das áreas que este projeto abrangia, com o Rui Catalão, representou um aspecto muito importante de um trabalho que o Centro de Experimentação Artística, entretanto, tem vindo a aprofundar e que tem permitido a autonomização de algumas pessoas que estiveram ligadas a esses projetos e que, entretanto, desenvolveram um percurso artístico e até de dinamização cultural do próprio território através da criação de uma associação ou de projetos individuais depois. Portanto, para além do projeto Odisseia, que teve esta componente de trabalho com o Rui Catalão e depois também com a Radar 360 e outros, o Centro de Experimentação Artística tem uma formação constante ao longo do ano que está disponível para a comunidade participar, de forma a que também exista aqui uma participação neste espaço e abrangendo as diferentes áreas artísticas, desde a dança ao teatro, e o objetivo é sempre haver esta dimensão de formação e de participação também, de capacitação,
promovendo aqui um espaço mais participado e com uma dinâmica do território que seja reconhecida também, que se afirme no contexto do concelho, mas não só, e que permita também alargar aqui um pouco este imaginário que existe em torno deste espaço enquanto bairro. Queria fazer aqui um desafio ao Hugo Seabra, a propósito da relação entre práticas artísticas e territórios envolventes, neste caso o bairro de que a Sofia estava a falar, e propor um desafio talvez impossível, que é, considerando que o programa Partis já teve várias gerações, tendo apoiado diferentes projetos e em diferentes contextos, o que é que, de uma forma muito simples, se pode dizer dos impactos em diferentes territórios em que projetos apoiados pelo Partis têm acontecido? Boa. Realmente não é a pergunta mais fácil, mas posso tentar ir ao encontro, pelo menos parcialmente, daquilo que poderá ser o que procuras, Rui. A iniciativa Partis, efetivamente, procura na Fundação não impor caminhos. E, nesse sentido, muito foi deixado em aberto. Portanto, se há muitas orientações hoje em dia de foco, aquilo que, até contrariando algumas políticas internas, aquilo que se tentou, de alguma forma, na iniciativa Partis foi deixar muito espaço para que seja o terreno a dizer-nos aquilo que precisa e não estarmos nós a impor que tem que ser idosos, ou tem que ser crianças em risco, ou tem que ser migrantes, ou tem que ser um projeto por cada NUT 2, ou tem que ser só instituições artísticas. Espero estar a fazer-me entender. Nesse sentido, efetivamente, eu diria que talvez 80% dos projetos apoiados pela iniciativa Partis nestas já 4 gerações, sendo que a mais recente é já em parceria com a Fundação La Caixa e tem a denominação Partis and Art for Change, a verdade é que cerca de 80% desses projetos têm sido territorialmente balizados, portanto, têm a ver com uma comunidade ou com um território. Mas há outros que não o são, têm a ver com uma determinada característica, pode ser uma necessidade especial, pode ser o facto de estarem em privação de liberdade, que obviamente estão num determinado espaço, mas podemos até ir a mais espaços de privação de liberdade. Por exemplo, nos centros educativos temos tido projetos que o têm feito, mas focalizando, indo ao encontro da tua questão, naqueles que são efetivamente territorialmente localizados em determinadas comunidades ou em determinados bairros, tem sido realmente absolutamente determinante o envolvimento dos municípios nesses projetos. Portanto, claramente a Fundação Carlos Gulbenkian e uma seleção via Partis de um projeto pela Fundação Carlos Gulbenkian ajuda a abrir algumas portas, mas temos apercebido que até antes a esmagadora maioria destes projetos já vem com o município alavancado e no fundo a possibilidade de trabalhar determinados territórios através destas dimensões da arte participativa, do profissional, não profissional, da cocriação, tem sido e tem demonstrado realmente um potencial tremendo. Temos tido alguns casos em que, não estando o município já envolvido, ao longo, porque, como creio que sabem, a iniciativa Partis não apoia projetos em menos de 24 meses e vai até um máximo de 36 meses, ao longo do percurso, sentimos que é também nossa missão, Gulbenkian, juntamente com o promotor, cativar exatamente os municípios no sentido de se sensibilizarem para essa área. Não é de todo o caso do município da Moita, onde nos localizamos, que, como já foi explicado, claramente já tem esse caminho a ser feito. Temos aqui, talvez, a particularidade ou a coincidência do Odisseia também ter sido apoiado via Fundação Carlos Gulbenkian, via Partis, em parte, obviamente. Nós apoiamos sempre em parte, valorizamos tremendamente a parceria e, nesse sentido, o estar dentro de determinados territórios e o poder cruzar determinadas populações é muitíssimo valorizado por nós, Fundação Gulbenkian. Eu aproveito um pouco a deixa em relação ao que o Hugo está a dizer para perguntar à Ruth que efeitos é que tem nestes territórios que estão abrangidos pelo meio no meio
particularmente aqui onde nos encontramos, Moita, Barreiro, mas também Almada e Marvila, em Lisboa, que efeitos é que se sentem na dimensão social da sequência destes projetos? Pronto, é assim, estes projetos, e tal como a Sofia já referiu, não é? Portanto, não sendo aqui o projeto Meio no Meio, não sendo o único projeto em que a RUM também participou, portanto já tínhamos participado também no outro, no Odisseias, mas acima de tudo são projetos que são muito importantes para a capacitação dos jovens e dos adultos, no caso do Meio no Meio, não é? Que é aqui um cruzamento de gerações, e portanto que permite com que os jovens desenvolvam as suas competências artísticas e, ao mesmo tempo, também desenvolvam as suas competências pessoais e sociais, não é? Pronto, porque dá-lhes mais confiança, portanto, a autoconfiança é também largamente aumentada e pronto, e dá-lhes claramente melhorias, não é? E contribui para a sua integração social e pessoal. Gostava de perguntar, não agora sobre questões de espaço e de território, mas questões de tempo e de continuidade dos projetos. Gostava de perguntar à Helena, a partir da experiência da geração, que tem esta singularidade dentro dos projetos que temos estado a falar, de estar com 15 anos, estar quase com 15 anos, como é que estes efeitos se produzem no tempo? Que tipo de efeitos é que se produzem ao longo do tempo nestes projetos? A questão aqui, de facto, acho que o tempo é fundamental. Nós trabalhamos em contexto escola, portanto, apanhamos as crianças, algumas delas a partir dos 6 anos de idade, outras 12, 13, e muitas delas continuam connosco até terminado o ensino secundário ou para lá do ensino secundário. Portanto, temos aqui uma variabilidade muito grande de adesão ao projeto no número de anos. Em média, 4, 5 anos é o que as crianças ficam connosco no projeto. Depois temos mais um grupo que fica, temos alunos neste momento que já estão a colaborar connosco dentro da própria estrutura, que estão desde o início, uns com 10 anos de projeto, outros com 8, outros com 9. Portanto, há aqui também uma capacitação ao nível do que eles podem desenvolver dentro da sua própria comunidade. Podem devolver um pouco, e eles falam muito nisso, naquilo que eu também posso devolver ao projeto. Portanto, aqui a questão do tempo é fundamental, até porque cria também uma ligação entre uma certa resiliência, porque há claramente uma percepção de, ao longo do tempo, vencer determinados obstáculos. Há passos que se dão para trás, há passos que se dão para a frente, e isto é extremamente marcante nos próprios ambientes onde eles vêm, não é? Estas próprias comunidades têm muito estas questões, porque muitas vezes são mais fragilizadas do ponto de vista socioeconómico, portanto, qualquer perturbação, e não é preciso falar da pandemia, mas qualquer crise mais forte, menos forte, é onde primeiramente se sente, é junto de quem tem condições socioeconómicas mais desfavorecidas. Portanto, e este trabalho de continuidade, de saber que não só a escola, mas os projetos que intervêm na escola, a rede de sociabilização que se estabelece é fundamental para que se consiga amparar alguns desencontros e depois continuar a caminho. Eu acho que a questão do tempo aí nesse aspecto é fundamental. E perceber de facto que também que as aprendizagens podem decorrer de uma forma informal, mas depois ter uma consequência formal grande, porque nós temos de facto miúdos que nunca pensariam em ter seguido música e que descobriram aqui uma vocação e que estão a trilhar esse caminho. E que não se seguiram de uma forma comum. Quer dizer, se nós pensarmos na regra geral de um aluno que vai para um conservatório, que vem das cordas, 4, 5, 6 anos é normalmente a média de idade para se começar a estudar. Nós temos alunos que começaram mais tarde do que isso e que também estão a prosseguir estudos ao nível superior. Portanto, perceber que o tempo tem esta mobilidade ao mesmo tempo, não é? Que há aqui um percurso flexível.
Agora, é fundamental, efetivamente, que os projetos não terminem esta continuidade, e esta continuidade depende muito depois das raízes que se criam entre os jovens, entre as famílias que os ajudam a continuar e depois aqui também nos municípios, porque se nós não tivéssemos os municípios por trás de nós a acreditar que isto poderia ter continuado depois da primeira experiência que foi feita com o Gulbenkian ainda durante vários anos, no âmbito do Equal, isto não teria tido o impacto que teve. Portanto, foi absolutamente essencial criar esta rede e que os próprios municípios percebessem também que tem que haver tempo para as coisas se desenvolverem e crescerem. Isso acho absolutamente essencial, sim. Eu, antes de voltar a pôr a questão sobre o território e sobre os municípios, gostava de perguntar ao Vítor Hugo esta questão da continuidade e da formação de artistas ou entrada de percursos artísticos que são atípicos ou que começam mais tarde. Penso que é uma questão importante para ti, a dimensão social, mas a dimensão artística profissional. Quer dizer, com este grupo que tens estado a trabalhar, sentem-se essas duas dimensões, e gostava de saber, na tua experiência, não apenas neste projeto Meio no Meio, mas em outros projetos semelhantes, como é que tu pensas que se podem combinar a dimensão, o artístico e estes percursos, estes contextos de intervenção ou de inclusão social? Então, primeiro falando de percursos, eu acho que não existe uma fórmula, como é que chegamos às coisas. E começo logo por mim, que é, tu começaste por me apresentar como um artista multifacetado, ou performer multifacetado. Eu tenho formação em Belas Artes, estudei teatro e atualmente sou conhecido como coreógrafo. Portanto, há não sei quanto percurso que depois foi feito e que alimenta aquilo que eu faço hoje, mas não quer dizer que nós, para sermos bailarinos, para sermos coreógrafos, temos que começar aos 6 anos de idade. Podemos começar muito mais tarde. Portanto, nunca é tarde para começar. E isso também acontece neste projeto, porque estamos a trabalhar com 2 gerações diferentes e é eles perceberem que nunca é tarde eles poderem começar. O percurso não está desenhado à partida. Nós podemos encontrar muitas ramificações e é disso que fala o Meio no Meio também. Depois, a ideia de que, como é que é o lado profissional e o lado artístico, como é que isto... Eu, quando encaro estes projetos sociais, encaro-os sempre como um lado profissional. Para mim, a matéria que tenho em estúdio, ou que tenho, são profissionais. Eu trabalho com aquilo que as pessoas me dão. Portanto, se tenho pessoas com menos experiência, eu vou trabalhar com essa menos experiência e vou-lhes dar mais dados para eles ganharem mais experiência e para se irem profissionalizando, se posso dizer assim. Mas encaro sempre nesse lado, nunca vejo como estou numa experiência social e estamos a ver o que é que isto dá e eles não sabem. Não, eles sabem. Vamos saber de outra forma e vamos começar a aprender. Claro que depois há partes técnicas, há conteúdos que têm que ser adquiridos. Isso é o tempo que também é importante para que depois sejam aprendidos. Mas, acima de tudo, a ideia da continuidade é sem dúvida importante, porque é aí que se vai lançando as sementes e para elas têm que germinar de alguma forma. Mas eu gosto de encarar estes projetos logo como profissionais à partida. E é dessa forma que trabalho sempre, com esse grau de exigência também perante eles. Porque as regras podem ir mudando, mas podem estar lá desde o início. Eles podem ir começando a conhecer, a habituar-se, o que é. E de certa forma também serve de rede para eles depois perceberem onde é que estão, porque às vezes se não existem regras, se é tudo muito facilitado porque nós temos que os conquistar e eles ficarem aqui, eu acho que às vezes existe muito este medo de os perdermos, tipo, nós precisamos muito dos participantes, porque isto só funciona se só tivermos participantes, e depois vamos cedendo, que é para eles ficarem, e aqui eu gosto de funcionar ao contrário, que é, eles vêm, nós precisamos deles, mas eles também precisam de nós. E isto existe se houver uma troca mútua, portanto, e então estabelecemos logo as regras e vamos aprender a jogar um jogo em que existem regras de parte a parte, há obrigações de um lado e do outro, e é assim que vamos construindo o nosso percurso. Portanto, é dessa forma que eu encaro muito estes projetos. Eu lembro-me que numa das primeiras apresentações públicas do Partis, não sei se no primeiro isto é Partis, mas no âmbito de algumas reflexões que a Fundação Gulbenkian promoveu a propósito do programa, havia muito a preocupação do reconhecimento artístico destes projetos que fundiam a prática artística com a inclusão social.
Pareceu-me ser uma preocupação central do próprio Partis. O que pergunto, Hugo, é se sentem que têm, ao longo das 4 gerações do Partis, se esse objetivo, para lhe chamar assim, se tem sido conseguido, isto é, se há um reconhecimento propriamente artístico dos projetos apoiados pelo Partis. Obrigado, Rui. Tem sido muito interessante esse debate dentro da Fundação. Acho que é importante compreender que a iniciativa Partis dentro da Fundação Gulbenkian sai do lado de grant giving social da Fundação, não sai do lado artístico. Por exemplo, na Fundação La Caixa saiu exatamente do lado artístico. A abordagem Art for Change parte do lado artístico. Nós sentimos que tem sido um processo, efetivamente temos tido sempre muita preocupação em ir produzindo as nossas e indo partilhando as nossas aprendizagens, seja através de conferências, seja através de publicações, e houve momentos em que sentimos que estávamos a seguir um caminho que se calhar não era exatamente aquele caminho que queríamos privilegiar. Por exemplo, projetos a 12 meses. Percebemos rapidamente que trabalhariam apenas para um dia e uma hora de apresentação e não estavam realmente a ter todas as preocupações de transformação social que de alguma forma nós sentíamos que era por aí que queríamos ir. Eu cheguei a ser um absoluto fundamentalista de que era o processo que me interessava, não me interessavam nada os produtos, e depois fui sendo sensibilizado para a importância dos produtos dentro de um processo. É assim que eu imagino e que eu sinto que os meus colegas também imaginam. Fundamental haver dias e horas, fundamental haver momentos de apresentação pública, seja em que formato for, das performativas às outras linguagens artísticas, mas dentro daquilo que nós sentimos que é um processo que não termina aí. E nessa perspectiva, até com a inclusão de uma dimensão de acompanhamento, capacitação e avaliação da área mais da dimensão da qualidade artística, temos tentado, isto é sempre tentativa e erro, temos tentado ajudar também os projetos a crescerem nesse sentido, mas indo também recolhendo opiniões dessa outra dimensão, sendo que, por exemplo, no início, na primeira edição do Partis, só avaliávamos a parte mais social e a equipa que nos acompanhava era só social. Neste momento, no Partis and Art for Change, temos mesmo uma equipa de avaliação conjunta. Deixámos de ter uma equipa para a área social e uma equipa para a área artística. Temos uma equipa conjunta que fundiu as duas áreas. Nós, no fundo, percebemos que estávamos a ser um pouco hipócritas ao exigir aos projetos que fundam duas áreas que depois nós avaliávamos com equipas difusas, com duas equipas diferentes. E, nesse sentido, neste momento, com o Hugo Cruz e a Isabel Lucena, criámos uma equipa que quer analisar as duas áreas em conjunto, tal qual os projetos se esforçam em trazê-las em conjunto. Mas, obviamente, que é muito positivo quando os projetos se disponibilizam, porque não são obrigados, não está em linha nenhuma do contrato que são obrigados a vir à Fundação Gulbenkian a apresentar-se. Quando se disponibilizam e em negociação mútua, sentimos que é positivo que o projeto venha à Fundação, obviamente que para nós também é positivo que haja, sabendo que vai haver um encontro de públicos, que é muito desejado pela iniciativa Partis e pela Fundação, é desejável que haja uma dimensão de qualidade presente naquilo que é apresentado. Agora, é num caminho de processo que nós nos tentamos posicionar sempre, e daí 24 a 36 meses. Antes desta nossa conversa, vinha falando com a Helena sobre este tipo de questões e, em particular, sobre a importância da apresentação ao público, né? Dentro de um processo formativo, dentro do percurso artístico, particularmente se são percursos que começam tardiamente relativamente à norma, a importância de enfrentar o público, mas também a importância do processo. Gostava de ouvir a Helena em concreto sobre a experiência da geração. Eu acho que vem aqui muito em linha com o que o Vítor estava a dizer, porque desde o princípio que as apresentações são um ponto-chave da orquestra, independentemente daquilo que eles forem, porque o projeto não tem de tudo o objetivo de os tornar músicos. É a música enquanto processo, claramente, mas valorizando muito a questão estética, porque eu acho que é muito importante também não deixar cair o lado do valor estético por si. Acho que é extremamente importante. E perceber-se de como a arte por si mesma é estruturante para a formação do indivíduo dos pés à cabeça, completamente. Socialmente, pessoalmente, e portanto não pôr só a arte ao serviço de alguma coisa.
E onde a arte é, por excelência, é quando ela se comunica com os outros. E nós temos, dentro de uma certa tradição, que ela é em palco, mas ela não tem que acontecer só formalmente em palco, mas tem que haver um momento, efetivamente, de apresentação. E isso é muito transformador. Nós temos essa experiência de quando começamos a trabalhar com os jovens, que a ambientação, ou que são as regras de tocar numa orquestra, as regras de tocar em conjunto, do que é estar a ouvir, a perceber a dinâmica da entrada, do silêncio que tem que estar antes de tocar, porque senão aquilo é ruído, uma cadeira que ginga é ruído, não faz parte. Isso percebe-se a diferença que há a partir do primeiro momento que eles se apresentam em palco. E o primeiro concerto que nós fizemos fora foi no Olga Cadaval, com os sopros, as cordas já estavam, cordas e sopros, orquestra completa. Foi no Olga Cadaval em dezembro de 2008. E os miúdos entraram e disseram, mas isto é um teatro sério, era a primeira vez que os sopros se apresentaram. Isto é um teatro sério, vêm aqui músicos a sério. Assim, não, mas vocês são músicos a sério. E aquilo tem um impacto, é como, quer dizer, eles de repente verem um ídolo deles, eles estarem no mesmo local que o ídolo deles, ou seja, é perceberem que estão a ser tratados, eu acho que é absolutamente essencial eles serem tratados, efetivamente, como profissionais com as capacidades que têm. Não é ver o músico que eles podem vir a ser ali em miniatura, não, é ali e agora o que é que eles são, o que é que eles conseguiram fazer, onde é que chegaram. E abrir-lhes um espaço, efetivamente, de comunicação, do poder que a arte tem enquanto comunicação. E isso é muito evidente, porque depois a recepção que eles têm, muitas vezes não estão habituados àquele tipo de recepção até, a primeira vez que são aplaudidos. Isso tem um impacto enorme no percurso que eles depois podem seguir. Não sei se o Hugo, o Vítor Hugo aqui quer dizer posso acrescentar coisas também. Eu acho que imagino que sim, não é? Força. Não, eu concordo. Sim, eu concordo completamente porque acho que há mesmo, em alguns momentos, é mesmo revelador e eles descobrem imensos caminhos, sendo nesta questão eu às vezes sou muito contra esta política, que é quais são os produtos que este projeto vai ter, o que é que se vai gerar. Porque o produto pode ser o processo, mas sem dúvida é importante termos objetivos e eles perceberem que estamos a trabalhar para um objetivo. Isso acho que é o mais importante. Depois a qualidade do que é, pronto, vamos trabalhar para que seja o melhor possível e é muito bom eles terem este tipo de experiências, de estarem em locais exatamente que são apresentados, perceberem que estão nesse sítio, que não estão na sala mais pequena, que estão na sala grande, que têm o mesmo tipo de visibilidade que os outros, porque depois estes projetos normalmente também são vistos um bocadinho como postos à parte ou à margem, mesmo por as pessoas que acolhem os teatros e os programam, porque de certa forma encaixam-nos na área social ou educativa ou de mediação de públicos e não os veem também como profissionais que às vezes eles são e podem ser. E sem dúvida é muito importante isso, é muito importante também o reconhecimento, porque só quando há este confronto eles percebem no outro qual foi o impacto que tiveram, seja através da salva de palmas que acontece no final, seja depois um comentário em casa dos pais se sentirem orgulhosos daquilo que eles estão a fazer, sejam eles próprios sentirem que conseguiram fazer aquilo e conseguiram memorizar um texto e conseguiram tocar uma música e conseguiram cantar e que têm uma audiência à frente deles enorme. Isto é um passo gigantesco, porque o grau de exposição nem sempre é fácil. Estou a falar nas áreas performativas, mas há outras também, né? Porque os projetos artísticos e sociais têm diferentes vertentes. E mesmo nós também, no meio, trabalhamos diferentes coisas que não só o lado do espetáculo, o lado performativo. Estou neste momento centrado nisso, porque estou a construir um espetáculo, mas houve outros momentos e também tiveram produtos, seja uma exposição que as pessoas puderam ver e eles viram-se lá porque eles estavam lá retratados, ou foram eles que fizeram e puderam mostrar aos outros que são capazes de fazer. Isto é mesmo muito forte e muito importante também para eles como indivíduos, porque às vezes, para além de já virem de contextos muito desfavorecidos, depois também têm uma autoestima muito em baixo, porque depois os contextos sociais também não são os melhores e familiares e às vezes também não são tão apoiados quanto isso, e aqui é um momento em que eles de repente começam a ganhar terreno mesmo, e eu vejo isso pelos meus participantes
deste projeto, que a certa altura eles começam mesmo a ganhar uma voz, e não é a ganhar voz, é nós a darmos o microfone para falar, porque a voz eles já têm, eles não são amplificados, e isto serve para os amplificar, acima de tudo. Posso-me atrever só aqui Já foste como... Por mim, não, ótimo. O bom moderador não se dá por ele. Não, é só partilhar uma história que me aconteceu. Nós temos o privilégio, já não sei se é desde 2009, em princípio, que acolhemos um concerto anual da Orquestra Geração na Fundação Gulbenkian. E durante anos, é sempre no final do ano letivo, portanto, na sequência de um estágio de verão, 2008, pronto. E durante muitos anos foi no Anfiteatro ao Ar Livre, que era um sítio magnífico, ainda por cima no verão era fantástico, embora obviamente que os ensaios, a colocação e tudo mais com o solo ali de chapa não era muito amigável, mas a hora que se fazia o espetáculo era sempre muito, muito agradável. E sempre fomos picados e sempre nos batemos internamente para ir ao grande auditório. Ou seja, não é que não seja nobre o jardim, mas que nós queríamos ir ao grande auditório. E desde que o projeto, não fomos nós, o projeto conquistou o acesso ao grande auditório, nunca mais quisemos voltar para o jardim, até porque, e o Risto perguntava-nos com frequência, o diretor do Serviço de Música, mas porquê é que vocês não fazem no jardim? É tão bonito e é tão agradável. Não, ou seja, o Risto com a melhor das intenções, obviamente, não... O grande auditório é mais do que... é o espaço daquele projeto. E é extraordinário ver o cruzamento e o encontro das pessoas que vêm ver a Orquestra Geração todos os anos, que todos os anos sabem que naquela altura vai haver a Orquestra Geração. Concordo em absoluto com o que o Vítor Hugo acabou de dizer. Nós, Gulbenkian, eu acredito, gostaríamos de programar igualzinho e não ter em janeiro isto é parties onde temos tudo metido de alguma forma em 4 dias. Gostaríamos de fazer esse caminho, temos muito ainda para percorrer. Mas a história que eu te queria contar é a vez que, no primeiro ano em que vieram para dentro, para o grande auditório, as 2 mães que eu fui buscar, sentadas no jardim, na bancada do Anfiteatro ao Ar Livre, a faltarem 5 minutos para o concerto começar, sem nada montado à sua frente, e sem perceberem muito bem o que é que estava a acontecer, mas que eu fui lá dentro e disse-lhes, não, desculpem, mas o concerto é lá dentro. E o empoderamento daquelas mães a passarem aquelas portas pesadíssimas da Gulbenkian de acesso de jardim para dentro e a entrarem no grande auditório, pronto, com um grande auditório cheio, como é hábito nestes concertos, e perceber que, não, a Fundação é também, e é de todos, a Fundação é de todos. Mas aquelas 2 mães estavam sentadas à espera do concerto, 5 minutos antes de começar, sem nada minimamente montado, porque estavam no Anfiteatro ao Ar Livre, onde habitualmente... Pronto, tenho muitas outras histórias, mas fico por aqui. Vou só pedir uma história à Sofia sobre o grupo aqui do CEIA, do Val da Amoreira, porque, entretanto, alguns dos participantes que ainda estão neste projeto vêm utilizando o CEIA já há uns anos, não é? Portanto, têm vindo também a fazer percursos com continuidade, alguns deles no sentido de profissionalização, portanto, alguns que estão a ensaiar esses passos, e gostava de ouvir da tua parte como tem sido essa experiência ao longo destes anos. Há alguns exemplos que vão no sentido de demonstrar de alguma forma este percurso de autonomização e de emancipação criativa destes modos de fazer e de produzir artisticamente e que se vão afirmando no contexto específico aqui do Conselho. Uma história, mas não sei se é propriamente uma história, mas, por exemplo, o Joãozinho da Costa é um exemplo de alguém que foi começando aqui através de alguns workshops e de algumas formações e que, através de um trabalho de pesquisa que também foi desenvolvido com outros encenadores, passou ele próprio a explorar as suas próprias histórias, e isso também é muito importante porque não é apenas haver aqui, não é só esta dimensão social, mas é esse tal caminho que se falava de se criar uma estrutura que é autónoma e também até através
da criação de uma associação, por exemplo, e que é muitíssimo importante para a dinâmica cultural deste espaço dentro do território. E, portanto, este exemplo, de alguma forma, para falar sobre essa autonomia que vai sendo construída. E uma história, não sei, se te referias a alguma coisa aqui do meio no meio. Não, era uma forma de falar, mas posso perguntar aqui ao Vítor Hugo, não exatamente sobre uma história, mas a ideia de narrativa biográfica ou de elementos biográficos que são importantes no que está a ser a construção do espetáculo, que já foram importantes também em fases de formação dentro também do projeto Meio no Meio, e que, aliás, acontecem muitas vezes quando a linguagem é das artes performativas, não é? Portanto, a utilização de experiências pessoais ou familiares, portanto, experiências de vida, que são depois transformadas na criação, não é? Quando se está na montagem do espetáculo. E isto tem algumas potências, quer dizer, dá a ver algumas experiências e algumas formas de vida que, apesar de tudo, não têm uma voz muito amplificada na sociedade portuguesa, mas também têm limites quanto à exposição das próprias pessoas que estão ali a partilhar num grupo criativo a sua experiência, que é uma coisa muito diferente dela depois ser exposta num palco. E este é um dilema criativo que eu tenho visto em alguns projetos e que eu penso que tem sido também uma preocupação, um desafio que se te coloca e que gostava de ouvir-te sobre isso. Então, desde o início do projeto, ou quando desenhamos o projeto, pensamos sempre que ele teria este caráter biográfico, até pela própria construção da equipa, e quando convidei a Joana Craveiro para integrar também a construção deste resultado final, era nesse sentido, porque me interessava que o próprio espetáculo refletisse o que é que foi os 3 anos de formação, ou os 2 anos antecedentes do projeto, e que falasse essencialmente destas pessoas. E o projeto Meio no Meio, que tem 2 gerações distintas, ou partiu com esse pressuposto, era termos pessoas de 2 gerações distintas, entretanto foi muito mais aberto e agora temos de todas as gerações. E quais eram as expectativas, ou nesta ideia de caminhada e de percurso que todos fazemos, e quase os mais novos, como é que se projetam, que expectativas é que têm de futuro, o que é que imaginam que vão ser, e depois uns mais velhos, que entretanto quase que fazem um ponto da situação e olham para trás e se confrontam com os mais novos em relação àquilo que eu imaginei que iria ser quando tinha a tua idade e aquilo em que me tornei, ou o que é que a vida me tornou, ou que SES aconteceram na minha vida que me levaram em diferentes direções. E é sobre isso que o projeto também fala. Mas para falarmos disso, temos que falar deles e temos que falar de cada um deles, sempre com um enorme respeito pela história de cada um. Apesar de estarmos num espaço que é sagrado, de certa forma, que é o palco, e em que admitimos que tudo que se passa no palco normalmente é ficção, porque dizemos que o teatro é uma ficção, portanto, e eles são protegidos desta forma, mesmo estando a falar da sua própria história, ou estando a contar a verdade, nós podemos acreditar que é sempre mentira porque eles estão a fazer teatro. Portanto, eu digo que eles estão protegidos dessa forma, porque aquilo que se diz em cima de um palco normalmente é uma ficção, não é a realidade. Portanto, eles podem estar a contar a história de outras pessoas. Aqui nós vamos contando a história de alguns deles, porque também nos fomos descobrindo que todos eles traziam uma grande história atrás, como todos nós, mas aqui há realidades muito mais duras, há muito mais diversas, pessoas que vêm de sítios muito diferentes e que nos ajudaram também a construir a nossa história coletiva, não tão individual, mesmo a história de Portugal, como é que nós estamos, quando é que vimos, que pessoas é que nos ajudaram a construir a história, que vieram de fora também, ou que nós fomos lá e depois eles vieram para cá também, que nos fomos cruzando, e que mundo é este que fomos construindo e para onde é que vamos. Tentando dar dignidade a estas pessoas, nunca tentando explorar o lado mais frágil deles, porque isso é tirar-lhes a dignidade de alguma forma. Portanto, mesmo quando partilhamos as histórias, e são histórias duras,
sempre com este ponto de vista de lhes dar dignidade e não de os expor num sentido de os fragilizar. Isso para mim é o mais difícil também do projeto, mas ao mesmo tempo é o desafio. E nisso, pronto, também me sinto muito acompanhado pela Joana Craveiro, que é quem me está a ajudar, quem está a escrever o texto, e que de certa forma também está muito habituada a lidar com este tipo de testemunhos e a tratá-los da melhor maneira para que as pessoas não se sintam expostas. E mesmo os materiais que nós vamos recolhendo e as histórias, e eu tenho muitas partilhas com eles, o projeto nasce exatamente este projeto nasce de uma entrevista que eu lhes fiz no início do projeto, em que os questionava o que é que eles imaginavam que iam ser daqui a 2 anos. Claro que nunca imaginamos que iremos estar onde estamos hoje, com estas limitações todas. Nunca ninguém sonhou isso, nem por lá perto. Mas tem exatamente a ver, mesmo isso, há um momento de partilha e há coisas que são minhas e que eles me disseram a mim e que eu não partilho com ninguém, porque teve que se criar esse grau de confiança também para depois chegarmos a outros sítios. Portanto, existe também uma grande proximidade. Eu não gosto às vezes de uns que dizem, chegou o professor, e eu digo, eu não sou o professor, tipo, eu aqui não estou na escola, portanto, isto aqui não é a escola, isto aqui é outra coisa. Eu posso ter capacidades para isso, dou aulas nas escolas, mas aqui não sou o professor, aqui sou a pessoa que vos está a dirigir, sou quem está a acompanhar, mas acima de tudo sou o Vítor Hugo, estou aqui com vocês, portanto não há esta coisa do professor, também não gosto desta coisa das hierarquias, pronto, é algo que mexe comigo bastante, porque acho que podemos ter respeito de todos e não há cá o senhor doutor e a senhora doutora e o professor, não. Porque é que temos que pôr um cargo à frente do nome da pessoa? Não é? É a pessoa, pronto, e tem uma função ali. E aqui todos temos uma função no projeto e, como eu disse há um bocado, eu sou tão preciso como eles, porque se eles não vierem não há projeto. Helena, queria perguntar uma coisa, não tem exatamente a ver com a biografia, porque no caso da música não é uma história que pode ser trabalhada ou não no palco, mas na experiência do que eu conheço da geração, há uma questão que é o cruzamento de diferentes linguagens musicais, em particular chamada música clássica, mas depois também outras linguagens musicais que são referências de crianças e jovens que participam e que, entretanto, também vão incorporando nos seus repertórios. Como é que se faz essa gestão das diferentes referências culturais dos músicos da geração? Essa questão está na gênese do nascimento da própria orquestra, porque ela nasceu, aliás, o nome Geração vem no projeto que já existia na Câmara da Amadora, também com a Gulbenkian, que era a Geração, e que trabalhava muito, e com o Jorge Miranda, que está na altura, que digamos que é um dos pais, efetivamente, da Orquestra Geração, que estava na Câmara da Amadora e que tinha desenvolvido um projeto com, sobretudo, a comunidade migrante dos Palopes, sobretudo Cabo Verde, Angola. Portanto, esta questão, quando ele nos desafia ao Conservatório a fazer algo no domínio musical, estava logo na base que teria que haver aqui também outras linguagens musicais que não só a música clássica. E a música clássica porquê? Porque nós também fomos buscar influência ao El Sistema na Venezuela. E o core é música clássica, apesar de atualmente eles terem 1001 orquestras, música tradicional e tudo isso. Portanto, foi logo no intuito de não dizer que era música clássica, que era isto, que era aquilo. É música. E os miúdos nunca se questionaram se estavam a tocar. Aliás, nem lhes dizíamos o que é que eles estavam a tocar. Apresentava-se a partitura, começávamos a tocar, começávamos a trabalhar. Mas desde logo fomos buscar funanás, mornas para integrar e sempre fizeram parte do nosso repertório. E claro que há ali às vezes nem tanto dos próprios miúdos ali no início, mas mais das famílias, mais dos pais, mais dos avós que se reviam mais naquela linguagem musical do que propriamente os miúdos que ouviam outras coisas, hip-hop, seja o que for. Daí também, quando começámos a trabalhar a linguagem de jazz, teve uma receptividade muito grande. Aliás, se não fosse a pandemia, nós já no ano passado devíamos ter feito um pop-up orquestra, que era um projeto de orquestra também com convidados de outros projetos oriundos do sistema ou influenciados pelo sistema, que era música pop, música do mundo. Acho que em 2022 vamos fazer de certeza. E este grupo do Gera Jazz cresceu imenso desde aí em termos do trabalho, quer dizer,
É um grupo de jazz, é uma big band, claramente, que está ali já com miúdos a seguirem uma formação depois a nível do jazz, com a criação dos seus próprios projetos musicais autónomos, e esse foi sempre o grande objetivo, não se fechar numa linguagem musical e perceber, no fundo, que há uma estrutura, que a música clássica dá uma estrutura muito forte em termos das ferramentas. Nós temos uma aluna que está a compor e quando nós ouvimos aquilo, temos ali linguagem de música contemporânea e ela não passou por um curso de formação de composição, por exemplo. Mas tem lá toda uma série de ferramentas que foram dadas por essa linguagem que é muito estruturante, que é da música clássica, mas depois abrindo a outras linguagens e é possível fazer essas fusões. E eles perceberem que têm ali campo para fazer essas fusões, portanto não se fecha. Este ano vamos comemorar os 10 anos do Gera Jazz, este ano vamos conseguir fazer, esperamos nós, um concerto ao vivo e vai ser com o Gera Jazz e com convidados, portanto com músicos de renome que estão lado a lado com eles, portanto essa questão de não se fechar, mas também abrir a potencialidade. Eu lembro numa ocasião de nos terem questionado, mas porquê que se vocês têm uma comunidade tão grande cabo-verdiana, porquê que não de fazer música clássica? Assim, mas porquê que não devemos de fazer? Portanto, é uma pergunta que para mim não tem qualquer sentido, quer dizer, faz parte da tradição mundial. Quer dizer, faz parte da nossa... é como termos os Jerónimos e não entrarmos nos Jerónimos porque não nascemos cá, ou os nossos avós não nasceram cá, quer dizer, não faz sentido. Há todo ali um património musical que eles depois também se sentem extremamente... mexe por dentro. Portanto, não há fechamento em termos de linguagens musicais, sem dúvida nenhuma. Mexe por dentro a serem diferentes linguagens, é isso. Portanto, é um desafio para os próprios... Mas o acesso que eles também têm à música, que foi dada à música erudita. Porque quando também olhamos para as orquestras que temos à nossa volta e até no panorama europeu, nós vemos que elas têm uma cor de pele dominante, claramente, não é? Portanto, percebemos que há ali um determinado acesso que não é à partida fácil. E nós começamos a ter, efetivamente, alunos que têm... eles são praticamente todos portugueses, os únicos estrangeiros que nós temos são eslavos. Os que têm familiares dos Palopes nasceram todos cá. Portanto, quanto muito têm segundas ou terceiras gerações que nasceram em Angola, Moçambique, etc. E que estão a começar a estar presente nas nossas orquestras e lá fora também. Portanto, é perceberem que há um mundo que pode ser de qualquer pessoa, independentemente da cor, claramente. Penso que nos estamos a aproximar do tempo que tínhamos previsto para o debate. Vou só lançar um tema final simplicíssimo para fechar. Começo com a Ruti, que é como se pode, dos vários aspectos que fomos aqui referindo e que valorizam, mas também que constituem um desafio dentro destes projetos, como é que se pode defender estes projetos junto de decisores políticos, nomeadamente a nível local e das autarquias que há pouco foram referidas, e bem, como parceiros fundamentais destes projetos. Portanto, quais são os fatores que tendem a valorizar a continuidade destes projetos? Os fatores, acima de tudo, são a inclusão, não é? E a capacidade que estes projetos têm de envolver várias pessoas, não é? E, no fundo, de muitas das vezes conseguirem fazer com que os jovens e os menos jovens trabalhem em conjunto, não é? E não exista aquelas... Portanto, aquela divisão, não é, de que existe um programa que seja para pessoas mais jovens, pessoas menos jovens, portanto, não existe este tipo de coisas, não é? E que, acima de tudo, coloquemos e valorizemos, não é, as pessoas que são dos territórios, não é? Pronto, colocá-las também nas práticas artísticas, até aquelas que nunca pensaram em
em fazer arte, em participar neste tipo de projetos. Nós tivemos vários exemplos, não é, de quando eram portanto, nas formações mais ao nível do desenho e daquelas práticas mais menos ligadas a esta parte do teatro, não é? E que as próprias pessoas se foram descobrindo, não é? Foram descobrindo as suas potencialidades e que a partir daí depois foram se abrindo e foram descobrindo outras coisas e acho que as autarquias têm que valorizar efetivamente este tipo de práticas artísticas e de pensar que através da arte também se consegue trabalhar a inclusão e trabalhar a inserção, não é? Pronto, acima de tudo isso. Hugo, há pouco estavas a dizer que as autarquias são parceiros fundamentais na maior parte dos projetos apoiados pela iniciativa Partis. Tem tido mais um papel de suporte ou um papel de promotor do projeto? Ok, eu quero responder àquela pergunta, quero falar sobre o que a Helena Lima disse e quero responder à tua pergunta agora. Respondendo à tua pergunta agora, temos tido um pouco de tudo. Temos tido municípios que claramente assumem, ou antes ou a posteriori, a bandeira que aquele projeto se pode tornar para o próprio município. Depois, o quanto investem ou não é que pode ser um bocado desafiante, porque parece que querem fazer omeletes sem ovos, mas pronto, isso depois são outras contas e não posso pôr todos no mesmo saco, mas isso apercebemos. Atenção, aquilo que a Fundação apoia para estes projetos é ridículo, são 25 mil euros ano, portanto eu tenho noção que é importante, mas não é determinante, ok? Nós sabemos disso, mas é a possibilidade de, com 75 mil euros a 3 anos, podermos chegar a um universo mais alargado. Sobre a nossa, de alguma forma, a pergunta anterior e alguma utopia que temos na nossa cabeça, nós gostaríamos muito, nós arriscamos dizer isto, ou seja, talvez há 60, 50, 40 anos, um museu que abria com um serviço educativo era visto um bocadinho como extravagante. O serviço educativo não era uma coisa absolutamente fundamental. Hoje em dia é impensável abrir uma estrutura que não tenha uma dimensão de um serviço educativo. Nós gostaríamos, não sabemos se é daqui a 5, 10, 15 anos, que as estruturas, quando são criadas ou quando se imaginam nas suas programações, tenham, tal qual têm os serviços educativos, tenham a dimensão da arte participativa, da arte e comunidade, parte do seu ADN. Não seja uma extravagância, como aqui já foi dito, mas seja parte da sua programação. Não o questionem. E aí a iniciativa Partis pode seguir outro caminho. Agora, porque acho que já perceberam a postura com que, pelo menos, o representante que a Gulbenkian designou para vir aqui hoje está, a Fundação do Gulbenkian também reconhece que não é um espelho da sociedade em que está inserida. A sociedade é muito mais diversa do que a sua própria orquestra ou o seu próprio staff demonstram. E, nesse sentido, internamente, baby steps, não é? Passinho a passinho, estamos a tentar debater isso. E uma das coisas que achamos que já é um bom caminho interessante é... Uma coisa é a Orquestra Geração apresentar-se na Gulbenkian, outra coisa é haver concertos conjuntos, como já aconteceu, com estantes partilhadas, em que quem vira a página da estante é o profissional da Gulbenkian. Portanto, quando se vira a página, assistia-o mais do que uma vez, não foi o rapaz da Orquestra Geração ou a rapariga que vai, não, é o profissional que vai virar a página da estante partilhada, ou da partitura na estante partilhada. Agora, aquilo que eu verdadeiramente me orgulho a ir assistindo e espero que aconteça mais vezes, e obviamente devidamente pagos, é quando a Fundação Gulbenkian revê qualidade nos miúdos da Orquestra Geração para fazerem reforços, para já reforços, mas, por exemplo, para estarem também presentes na Orquestra Jovem, que a Fundação Gulbenkian também fomenta, e esperando que, porque a Orquestra Geração tem miúdos de todas as etnias, mas esperando que isso possa gradualmente ser um caminho em que, em breve, não seja propriamente porque vamos contratar fora um grande instrumentista, mas que seja oriundo destes projetos também que possamos vir a ter também na nossa orquestra, e não só, maior diversidade do que aquela que temos hoje em dia na nossa fundação.
Essa é uma opinião que aqui deixo, que se abra, mas que sei que é partilhada por muitos dos da casa. Vitor, não sei se tens um comentário final a propósito desta questão dos efeitos possíveis, o que fica depois do fim do projeto. Eu tenho muita pena que já não existe o Ballet Gulbenkian, porque gostava de ver alguns destes participantes depois de estarem no Ballet Gulbenkian, mas já não existe, portanto existem outros projetos. Não, acho que é importante dar continuidade. Acho que eles próprios começam a procurar isso também. Eu sinto isso nestes participantes que de repente começam a pensar a vida deles de outra forma, porque começam a perceber que isto pode ser uma profissão, não é um part-time. Portanto, eles questionam-me o que é, tipo, mas pagam-te para fazer isto? Tipo, e eles chegaram mesmo a perguntar quanto é que eu recebia, claro que eu não disse, mas eles, neste projeto específico há profissionais, e eles foram ter com os profissionais a dizer, mas tu recebes, tipo, a fazer isto? Porque de repente é perceberem que podem fazer uma coisa que lhes dá prazer, que é agradável e que podem ser remunerados por isso, e que o trabalho não é só uma coisa muito aborrecida que temos de fazer das 9 às 7. E portanto acho que também se abre um outro lado. É muito interessante o lado artístico, a inclusão social, a inclusão da arte, mas a arte é um trabalho também. Há pessoas que trabalham aqui, que ganham o seu ganha-pão a fazer isto, e eles percebem, de repente, que podem ser artistas e ganhar dinheiro e a fazer uma coisa que gostam, sejam a ser músicos, seja a ser pintores, seja a serem atores, bailarinos. Portanto, acho que existe todo esse lado que também é muito importante e que de repente é uma revelação, porque isto, por um lado, é só visto, ou pode ser visto muitas vezes como não é para todos, e eu passei isso. Eu um bocado comecei a conversa a dizer que cheguei à dança muito tarde, mas cheguei à dança muito tarde porque quando tinha 6 anos de idade, os meus pais não tinham capacidade para me pôr numa escola de balé, e eu também não tinha capacidade suficiente para dizer eu quero ir para uma escola de balé, porque normalmente era para meninas, portanto eu não queria, não me sentia à vontade para isso. E aqui, neste projeto especificamente, eu senti dar-lhes sempre à vontade para eles serem também quem querem ser, e pensarem disso dessa forma e se assumirem como quem querem ser. E por isso é que depois acabamos de falar de nós, e o projeto também fala de nós mesmos, ou fala deles e de nós, que nos revemos naquilo que vemos. Voltando à questão da continuidade, é sem dúvida importante, pronto, porque eu não vejo isto, às vezes as pessoas dizem, mas vão lá e dão-lhes um reboçado e depois tiram-lhes o reboçado. Eu digo, não é de chegar lá, dar um reboçado e tirar o reboçado, porque eles chuparam o reboçado enquanto ele havia, e não tinham um cesto só com um caramelo, tinha muitos caramelos, e eles foram aproveitando alguns caramelos, depois acabaram os caramelos, mas depois também lhe podemos dar, ensinar como é que eles podem ir buscar outros caramelos ao outro lado, e nós também próprios podemos tentar perceber como é que podemos continuar a trazer caramelos, mas é importante que eles percebam a questão das raízes e do enraizamento, é perceber como é que eles também se apercebem disso. E o exemplo da Sofia é muito claro quando fala do Joãozinho da Costa, é isso, é alguém que percebeu, que teve essa tomada de consciência e atualmente está num campo profissional, seja como performer, a criar o seu próprio projeto ou como intérprete de outras pessoas. Não temos só que estar também preocupados, como é que vamos dar... É importante este lado da resiliência, que é como é que eles continuam. Mas não temos de estar nós sempre a fazer a coisa, também temos que lhes mostrar caminhos como é que eles podem ir à procura. E isso é muito importante, e eu tenho sentido isso, que os mais novos começam a pensar, provavelmente quero estudar teatro para o ano, como é que se faz, o que é preciso, e escolas de dança, e se eu fosse fazer este curso, e eu fico extremamente comovido com isso mesmo, porque é tipo, afinal isto não é só meios com eles, pronto. E estar-lhes a mostrar um caminho, pronto, mostra-lhes uma perspectiva. Agora eles podem caminhar ou não, a opção também tem que ser deles. E pronto, chegamos ao fim do nosso debate. Agradeço a presença a todos. Não sei, penso que quando este debate for divulgado já terá sido a estreia do espetáculo, mas estará também ainda disponível para ser visto, para ser acompanhado. Obrigado a todos e boa tarde.